Tá bom. A professora Alô, alô. Alô, alô. Boa tarde. Boa tarde, dia 2 de dezembro de 2022. Bora, galera. Cada um assuma o seu posto. Alô. Alô, boa tarde a todos os presentes e as presentes aqui no DCE. É um prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo a gente pelo Instagram, pelo YouTube. É um prazer também poder mostrar o trabalho aqui de Viçosa. A gente está iniciando hoje, no dia 2 de dezembro de 2022, a Assembleia de Fundação da nossa Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa.
É um prazer receber. A gente já está bastante surpreendido até com a adesão das pessoas e a alegria delas ao saber desse nosso trabalho. Então, eu dou início aqui na nossa assembleia e, rapidamente, eu já vou passar a palavra ao nosso professor, David José Henriques da Silva, professor do Departamento de Agronomia, nosso cicerone da Cannabis, coordenador, pai científico. Pode vir aqui, professor, falar. Para nós é uma felicidade muito grande estar aqui. Lógico que nós estamos vindo de uma caminhada já bastante grande, com soluções, dificuldades, e isso faz parte da história da Cannabis. E o que nós queremos com essa liga? O que nós queremos com essa liga é fazer uma multiplicidade de ideias, de visões, né? Renato, quando me apresentou como professor da agronomia. Eu sou bastante feliz, fico muito feliz de ter esse título de professor da agronomia, mas uma coisa muito importante que a gente precisa de cada vez mais aproveitar é que o fato de estarmos todos nos diversos cursos, no único campus, nós aprendemos com todas as profissões, com todas as possibilidades. Isso é o que faz o diferencial. Então, eu sou o coordenador, tá? Estou muito feliz por ser o coordenador, é uma planta, mas nós vamos desenvolver a parte social. Nós estamos ali com a professora Luciana, que eu conheci a professora Luciana agora, né, professora? Não tem nem 30 anos que eu conheço ela, porque ela tem 32, né? Mas do direito e assim sucessivamente. Então, o nosso grande objetivo é fazer uma liga multidisciplinar e que todas as pessoas seriamente interessadas no tema sejam muito bem-vindas para contribuir, para pensar juntos, para que a gente possa ter soluções que sejam boas para todos nós. Essa é a nossa grande intenção. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor. Ele sempre muito assertivo nas suas falas. Muito obrigado, professor, por tudo. E agora eu vou chamar a professora Luciene, do Departamento de Direito, uma grande colaboradora aqui do nosso grupo. Prazer também ter ela aqui com a gente na nossa assembleia. Quem quiser sentar aqui no tatame, gente, também o espaço é reservado para isso, tá bom? Agora a professora Luciene. Tá ótimo, não, porque senão ficar sono. Não, pode ficar normal mesmo, tá ótimo. Pronto. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Eu acho que do direito aqui, além de mim, é o Alexandre, né? E eu fico muito feliz de estar participando dessa data tão marcante para vocês e para mim também. E, sobremaneira, para a Universidade Federal de Viçosa, sempre foi uma universidade de vanguarda, sempre falou sobre temas muito importantes que vão no sentido da cidadania, no sentido da fraternidade e no sentido do estudo, das opiniões baseadas em pesquisas. Então, eu, como professora do curso de Direito, tenho 29 anos que eu sou professora do curso de Direito, eu sou decana e sou professora do Alexandre, o oriento num trabalho de conclusão de curso versado sobre a legalização, o aspecto jurídico, né, do uso da cannabis e principalmente sobre um estudo de caso que nós trabalhamos. Já orientei outras pesquisas, já fui parceira do professor Belim em algumas orientações nesse sentido. Sou extensionista com vocação, trabalho com extensão na Universidade Federal de Viçosa e trabalho com as disciplinas de penal e processo penal, há tanto tempo quanto eu estou aqui. E todas as vezes que essa temática ela ocupa as ideias, né, as nossas ideias, ela sempre está relacionada ao aspecto da legalidade. Na verdade, gente, isso acontece com tudo na nossa vida.
desde o momento da concepção até o pós-morte, né, o direito ele influencia as nossas relações. E ele tem que fazer isso mesmo, porque a gente busca uma sociedade ideal, justa, fraterna, igualitária, mas a gente vive um caos. Então a gente precisa, assim como as regras que tem dentro da nossa casa, para que a gente viva uma harmonia, a sociedade também precisa delas para que essa harmonia aconteça. E também essas regras elas precisam mudar à medida que a sociedade muda. Isso é tão elementar quanto qualquer coisa que a gente aprende na vida. As coisas estáticas, elas são burras. Elas mudam, né? Então, essa linha de estudos e de aprendizado, ela nada mais é do que uma linha de pesquisa, de esclarecimento, de apoio, de fortalecimento, para que a gente alcance as mudanças que melhorem a nossa convivência social, o nosso bem-estar, as nossas relações. Então, eu estou aqui para isso. Eu estou para ser parceira de vocês, para analisar os aspectos dessa legalidade que é tão importante, com um outro aspecto não menos importante, que é a atividade social de todo esse estudo, de toda essa pesquisa. Então, a universidade ela agradece a iniciativa de pessoas tão jovens, tão inteligentes, tão vocacionadas a destinar essa inteligência para um bem-estar coletivo, que ele deve ser maior do que o bem-estar individual. E se for para isso, eu dou conselhos. Parabéns. Tenham sucesso. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que a professora ela também traz um pouco dessa importância, né, da multidisciplinaridade, né? Porque, como qualquer organismo, nós somos holísticos, né? Então, tem como a gente ter saúde se a gente tem uma parte nossa que não está com saúde. Então, precisamos caminhar na parte da agronomia, precisamos caminhar na parte do direito, precisamos caminhar na parte médica. Então, muito obrigado. A sua presença também representa essa diversidade. Agora, de momento, eu quebrar o protocolo. Vou fazer diferente do ensaiado, que eu vou chamar, para deixar você bravo, chamar aqui, primeiramente, uma amiga de momentos difíceis. Veja assim, eu que estudo cannabis, uma das maiores referências, se não for a maior referência feminina em pesquisa científica, agronômica e cannabis. Um prazer trabalhar com ela aqui. Levou o nome da UFB para além dos muros, né? Hoje a UFB já é citada internacionalmente em artigos científicos, graças à autoria da Laura e à coautoria do professor Davi, que é uma das coisas muito valiosas. Então, veja, eu sempre falo para ela, ela é uma pessoa importante para a Viçosa, porque a Viçosa vai ser um polo de desenvolvimento de cannabis e ela tem uma função muito importante como essa referência em pesquisa mulher, Laura Viçosa. Como ensaio, eu começo falando obrigado a vocês por terem vindo, obrigado aos professores pelo tempo, aos colegas que ajudaram tanto, porque um sonho de sessões sozinho a gente não realiza, né? A gente só cai na cama muitas vezes molhado. Então, assim, muito bom estar com a família lá em casa que se formou nesse tempo para cá. Então, eu queria começar agradecendo o tempo, a disponibilidade que vocês estão aqui hoje, e os que puderam chegar estão junto com a gente também, estão online. Então, eu queria começar me apresentando, mas nem precisa mais, assim, nada que eu faço vai ser tão objetivo quanto o Renato fez comigo. Eu sou engenheiro agrônomo, formei no UFB, sou orientada pelo professor Davi desde a minha graduação, no mestrado também, agora que comecei o doutorado, continuo a pesquisa com granja, cannabis, com maconha, com lhama, e venho trazendo a professora sempre a discussão dos nomes populares, eu, como engenheiro agrônomo, vou mostrar a maconha, porque a gente fala tomate, né? A gente fala desfolando no comércio. Então, eu sempre trago essa reflexão que a maconha tem tantas dificuldades históricas e proibicionismo, que uma delas é o nome popular. Então, a gente veio estudar maconha e falar sobre maconha, e é um tema sensível, como eu escuto sempre, que tem os departamentos eletivos para a gente apoio. Então, nesse sentido, a gente sempre tem que lembrar desse histórico de proibição, histórico que carcerou a juventude negra, que tem carcerando aí os nossos povos, que tem mais dificuldade de acesso ao direito, que tem mais dificuldade de acesso à informação e à universidade. Então, quando a gente se organiza, isso é um movimento muito bonito, porque é um movimento estudantil. Então, a gente está aqui no PCE hoje, nesse ponto alto da formatação da vida, é muito bonito, porque
culmina nessa organização estudantil, buscando nosso direito de estar nessa pesquisa, de estar nesse cenário, de estar contribuindo para esse momento. E além desse nosso direito, a gente tem um dever também de depois de estar aqui dentro, entender as nossas responsabilidades. Então, eu sou aluno de escola pública desde o segundo grau, sou bolsista para ter entrado aqui, então é muito grande ter a oportunidade de pensar e tentar organizar algo que volta para o todo coletivo. Né? Então, a minha missão aqui, só para a gente não passar na hora, a gente não ter acelerado o quadro assim na porta, os camarões, mas a gente precisa. Eu queria só dar uma breve introduzida de como que a gente vai aqui. Então, eu quando comecei a minha pesquisa na graduação, a gente não tinha acesso ao material digital. Uma necessidade muito grande para mim, disso assim, como meu lugar de fala, eu falo isso com muita tranquilidade, muita verdade, que para mim foi muito difícil isso. Então, a gente teve que acabar esse artigo que o Renato citou aqui, lá para a Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, para eu conseguir acessar a planta para ele fazer a pesquisa e publicar, e formar para a UFV, a gente fazer essas coisas junto, ainda que aqui na UFV a gente tivesse sido um tipo estabelecido, tipo na conta. Então, isso aumentou na gente um aspecto de revolta, de ensaio da inércia, de se movimentar e se organizar enquanto movimento estudantil, para que a gente consiga, para que outros alunos consigam fazer isso que eu tive muita sorte, muita benefício de terem lá para fora conseguido. Então, a nossa proposta hoje é trazer a pesquisa com maconha para todas as possibilidades de departamento, de campo, inclusive os multicampos da UFV, que a gente também está tentando negócio para outros campos, para outras universidades, a gente tem apoio a Viçosa e outras universidades da cidade. Então, fica um convite para vocês todos que vêm aqui, de alguma maneira, tem algum interesse maior ou menor. A pesquisa com maconha de maconha, ela existe, ela já tem algum tempo que ela é real, e agora, mais do que nunca, ela é acessível a todos nós. Com esse sonho que a gente sonhou junto, há mais de um ano atrás, eu começou umas conversas mesmo com o Renato, como a gente vai fazer e tal. E o professor Ibene, o professor Ibene apoiando, e como fazer, a gente chega nesse resultado. Se unam, se organizem, e a gente conseguiu. A gente está unido, a gente está organizado, a gente conseguiu acesso aos maiores cultivos legais do país. Então, vamos fazer uma coisa. Para me chamar a leitura do estatuto, isso é uma formalidade, é uma organização, a gente vai existir em outro grupo de estudos, a gente vai atrás das duas instituições internas, e para a gente formalizar um grupo de estudos, o registro de extensão, né, de extensão mais presidiada do estatuto, e é isso que a gente vai fazer. O pessoal do direito lidando, muita gente, não vou passar para nosso advogado. Ele não se chama de advogado, não é ainda não, porque deve ser sério. Boa tarde, gente, a todos e todos presentes. Meu nome é Alexandre, sou estudante de Direito, sou orientado pela professora Luciane do projeto de CC. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. Eu também faço parte dessa articulação do projeto, o que me traz uma alegria muito grande. E é uma honra para mim estar presente nesse momento hoje, também muito especial para todos nós. Como a Laura falou da concretização, da realização de um sonho, que a gente já sonhou há muito tempo, né? E eu vou fazer a leitura do estatuto, mas na sequência do rito, mas na sequência do rito a gente vai fazer a votação da aprovação do estatuto, da aprovação do nome da liga e da aprovação da diretoria, da primeira diretoria colegiada. Então, eu peço a todos que puderam ir embora para a gente fazer essa votação aqui ao final. E é importante também todo mundo assinar a lista de presença que está passando aí. E mesmo porque a lista de presença vai dar uma vaga no sorteio que a gente vai fazer, um brinde aí para o nosso apoiador, que o pessoal está apoiando a gente aqui hoje no evento, é o pessoal da Tabacaria Ponto de Equilíbrio. Aí fica um agradecimento também ao pessoal da Tabacaria. Então eu vou proceder aqui. A nossa autora também precisa. Muita gente precisa. Aí, se vocês quiserem, o estatuto está sendo projetado ali também. Então vamos lá. Estatuto Social, Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa da Universidade Federal de Viçosa, lá em casa. Capítulo 1, Denominação e Fundação.
Artigo 1º. Sob a denominação de Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa da Universidade Federal de Viçosa, ou resumidamente pela abreviação lá em casa, fica instituída esta entidade acadêmica sem filiação político-partidária ou religiosa, constituindo-se em uma associação civil de caráter estudantil sem fins lucrativos, sendo uma estrutura acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, sempre estará aberta a todas as correntes de pensamento, regenciar pelos princípios de liberdade de expressão, ensino, pesquisa e extensão, respeito aos direitos humanos, repúdio aos preconceitos que se remetem à origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e passando a ser regida pelo presente Estatuto e pelas normas legais pertinentes. Artigo 2º. A Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa da Universidade Federal de Viçosa, ou apenas lá em casa, fundada em 2 de dezembro de 2022 pelos alunos Laura Grandilha Araújo Esposa, engenheira agrônoma, doutoranda em fitotecnia na UFP. Renato Dagner Tonino, biólogo, doutorando em genética e melhoramento na UFP. Robert Lohan Rodrigues Ganta, engenheiro agrônomo, mestrando em entomologia na UFP. Matheus Maraz Fernandes, engenheiro agrônomo, mestrando em fitotecnia na UFP. Henrique Silva Araújo Freire, engenheiro agrônomo, mestrando em ciência florestal na UFP. Letícia Alete Floriano, estudante de enfermagem na UFP. Alexandre Arthur Balbino Almeida, estudante de direito na UFP. Camila Fernandes Rodrigues, estudante de agronomia da UFP. E Laura Vieira Silva Araújo, estudante de direito no Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa. Artigo 3º. A Liga tem sua sede na Universidade Federal de Viçosa, localizada na Avenida Peter Henrique Wolff, sem número, campus universitário Viçosa, Minas Gerais. Parágrafo 1. O seu prazo de duração é indeterminado, sendo possível seu encerramento apenas por decisão unânime de seus membros. Capítulo 2º. Missão e finalidade. Artigo 4º. A LAICASA tem como missão promover, consolidar e expandir o ensino, pesquisa e extensão para contribuir na projeção da Universidade Federal de Viçosa como centro de vanguarda e polo nacional de desenvolvimento tecnológico e científico, em particular com a espécie botânica cannabis sativa. Artigo 5º. A LAICASA tem como finalidade, inciso 1º, promover ações de caráter científico e social que visem o aprimoramento da formação acadêmica e cidadã. Inciso 2º, despertar o interesse e aprofundar o estudo de temas relevantes ao avanço científico acerca da espécie botânica cannabis sativa. Inciso 3º, desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de informações coletadas em artigos de relevância científica. Inciso 4º, estimular o acesso às publicações científicas nas mais diversas áreas em que a cannabis se insere. 5º, desenvolver discussões, palestras e cursos relacionados à missão da LAICASA. 6º, contribuir na formação profissional multidisciplinar de estudantes nos âmbitos arranjos produtivos locais de cannabis medicinal, produção industrial, processos pós-colheita, conservação e armazenamento, processamento e métodos analíticos de quantificação do perfil fitoquímico, dentre outros. 7º, promover interdisciplinaridade no campo da ciência canábica, englobando os mais variados departamentos e outros campos da universidade, bem como outras universidades que possam se interessar pelas atividades. Inciso 8º, desenvolver propostas e viabilizar a execução de projetos, estabelecer parcerias institucionalizadas e registrar as atividades técnicas, a fim de proporcionar aos membros efetivos e colaboradores a possibilidade de participação em ações de projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados à espécie de cannabis sativa. Capítulo 3º. Membros e seus direitos e deveres. Artigo 6º. A LAICASA possui estatuto, gestão e gerenciamento próprios. Sendo assim, seus membros dispõem de direitos e deveres conforme o presente estatuto. Artigo 7º. A LAICASA é constituída por número ilimitado de membros, os quais serão das seguintes categorias: efetivos, colaboradores e beneméritos. Parágrafo 1º. São membros efetivos as pessoas físicas ou jurídicas sem impedimento legal que venham a ser admitidos nos termos do presente estatuto. Parágrafo 2º. São membros colaboradores as pessoas físicas ou jurídicas sem impedimento legal que venham contribuir na execução de projetos e na realização dos objetivos da lei, sendo admitidos nos termos do presente estatuto. E parágrafo 3º, são membros beneméritos, professores ou instituições sem impedimento legal que se destacam por trabalhos que coadunam com os objetivos da lei, podendo realizar projetos em parceria, orientar pesquisas ou atividades acadêmicas e reuniões científicas, sendo profissionais de quaisquer instituições, que venham a ser admitidos nos termos do presente estatuto. Artigo 8º. Os membros, qualquer que seja sua categoria, não respondem individualmente solidários subsidiariamente
diariamente pelas obrigações da Liga de Estudos em Cannabis Ativo da Universidade Federal de Viçosa, lá em casa. Parágrafo único. A Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Ativo funcionará sob a coordenação pedagógica de professores da Universidade Federal de Viçosa e sob a orientação de professores colaboradores. Artigo 9º. São direitos dos membros. Primeiro, frequentar todas as assembleias decididas pelo voto os assuntos de interesse da Laicasa. Inciso segundo, participar das atividades da Laicasa. Inciso terceiro, propor a criação de comissões e ou grupos de trabalho e fazer parte desses quando designados para essas funções. Quarto, apresentar propostas, programas e projetos de ação para a Laicasa. Quinto, ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente. Parágrafo único. Os direitos sociais previstos nesse estatuto são pessoais e transferíveis. Artigo 10. São deveres dos membros. Inciso 1º. Observar o estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da Laicasa contra a UFV. Inciso 2º. Cooperar para o desenvolvimento da Laicasa e difundir suas finalidades e ações. Terceiro, prestar à Laicasa cooperação moral, material e intelectual, forçando-se pelo seu engrandecimento. Quarto, comparecer às Assembleias Gerais quando convocados, propondo, discutindo e votando as matérias de interesse do Laicasa. Inciso 5º, comunicar por escrito à diretoria colegiada toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais. E sexto, observar na sede de identidade, onde ela se faça representar as normas de boa educação e disciplina. Capítulo 4. Composição e seleção de novos membros. Artigo 11. A Liga será composta por docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa, podendo também contar com técnicos administrativos de nível superior ou não do quadro de pessoal da universidade, dos 3 campos, bem como interessados de outras instituições e da sociedade. Artigo 12. A direção de novos membros dá-se-á por meio do preenchimento de ficha de associação, impressa no formulário eletrônico, submetida à homologação da diretoria colegiada da Laicasa. Artigo 13. A exclusão dos membros dar-se-á. Inciso 1º. Por ato da diretoria colegiada, devidamente justificado. Inciso 2º. A pedido do associado. Inciso 3º. Mediante ao abandono das atividades, caracterizadas por 5 faltas em um semestre, sem justificativa, de onde serão desligados permanentemente da Laicasa. Capítulo 5º. Da composição e seleção dos dirigentes. Artigo 14. A Liga terá como dirigentes, primeiro, docente do quadro permanente da UFV, que compõe a coordenadoria pedagógica. Inciso 2º, docente vinculado à UFV, que compõe a coordenadoria docente. E terceiro, discentes da graduação e pós-graduação, vinculados à UFV, que irão compor a diretoria colegiada da Laicasa. Artigo 15. Integra a coordenadoria pedagógica o professor que figura como coordenador da Laicasa, junto ao registro de atividade de extensão do RAEX. Artigo 16. Integra a coordenadoria docente a professora convidada pela diretoria colegiada para figurar como representante dos professores membros da Laicasa. Parágrafo único. A coordenadoria docente é composta por professor, considerando suas contribuições para homologar a missão e as finalidades da Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Ativo da Universidade Federal de Viçosa. Artigo 17. A diretoria colegiada é o órgão operacional da Laicasa, composta exclusivamente por discentes, um total de 9 membros, ou no mínimo 3, obrigatoriamente para a formação de chapa de eleição, os diretores. Já o secretariado é composto por cargos facultativos, a saber, da diretoria executiva, do diretor, item A, discente da pós-graduação, item B, secretariado executivo 1, discente da graduação ou não, o item C, o secretariado executivo 2, discente da graduação ou não. Inciso 2º, da diretoria financeira. Item A, diretor, discente da pós-graduação. Item B, secretariado financeiro, discente da graduação ou não. E o item C, secretário financeiro 2, discente da graduação ou não. Da diretoria de comunicação. Item A, diretor, discente da pós-graduação. Item B, secretariado de comunicação 1, discente da graduação ou não. E o secretário de comunicação 2, discente da graduação ou não. Parágrafo único. Em caso de vacância de alguns diretores antes do fim do mandato, seu cargo será prontamente preenchido pelos demais diretores, até convocação de assembleia para a diretoria ociosa. Artigo 18. A eleição da diretoria será para a Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo único. Constitui-se em exceção a primeira diretoria colegiada da Laicasa, a chapa composta pelos membros e idealizadores do projeto, votada pelos presentes na Assembleia de Fundação. Artigo 19.
A eleição da diretoria será para um mandato de 2 anos e os diretores poderão ser reconduzidos uma vez apenas. Parágrafo único. A eleição será aberta com leitura da cédula informando o votante o votado ou por voto direto. Capítulo 6. Competência e funções dos dirigentes. Artigo 20. Compete à coordenadoria pedagógica. Primeiro, coordenar as atividades acadêmicas da LAICASA. Segundo, orientar estratégias e ações relacionadas às atividades da Liga. Terceiro, apoiar e orientar no estabelecimento de parcerias e na execução de projetos. Quarto, representar a LAICASA quando se fizer necessário. Artigo 21. Compete à coordenadoria docente. Inciso primeiro, orientar estratégias e ações relacionadas às atividades da Liga. Segundo, apoiar e orientar no estabelecimento de parcerias e na execução de projetos. Terceiro, representar os docentes membros na aprovação de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Artigo 22. Compete à diretoria colegiada. Inciso primeiro, elaborar, modificar e aprovar o estatuto, resolver casos omissos e propor em Assembleia Geral as modificações que se fizerem necessárias ao estatuto da LAICASA. Segundo, exercer a administração dentro do estatuto, tomando as medidas necessárias à consecução dos fins sociais. Terceiro, elaborar e aprovar as diretrizes do programa de trabalho. Quarto, apreciar e julgar propostas e projetos, parcerias e afins que tenham impacto nas atividades e princípios da LAICASA. Inciso quinto, apreciar e julgar, em últimas instâncias, fatos relacionados aos membros da LAICASA e suas diretorias. Sexto, autorizar a despesa. Sétimo, apresentar anualmente em Assembleia Geral Ordinária relatório de atividades, a prestação de contas e planejamento e orçamento de projetos futuros. Oitavo, articular-se com instituições públicas e privadas para a mútua colaboração em atividades de interesse comum. E nono, executar os projetos aprovados. Artigo 23. Compete à diretoria executiva da LAICASA. Primeiro, dirigir e orientar as atividades da associação, cumprir e fazer cumprir esse estatuto. Segundo, representar a LAICASA judicial e extrajudicialmente. Artigo 3º, firmar, após deliberação da diretoria colegiada, podendo ainda ser submetido em Assembleia Geral o controle da decisão em nome da LAICASA, o aceite de doações com encargos onerosos, convênios, termos de parceria, termos de compromisso para cooperação técnica, contratos, títulos de crédito e ou acordos de qualquer natureza. Quarto, juntamente a diretoria financeira, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e documentos bancários e contábeis, constituir procuradores para fins específicos, especificamente para assinatura de contratos, títulos de crédito, cheques, documentos financeiros e ou acordos convenientes até o final da gestão, exceto para fins judiciais que poderão ter prazo determinado. Quinto, convocar e presidir as assembleias, reuniões de dirigentes e reuniões de diretoria colegiada, proferindo voto de qualidade nas deliberações quando houver empate. Sexto, sugerir à Assembleia Geral e aos demais membros da LAICASA medidas úteis necessárias ao interesse social e, consequentemente, da Liga. Artigo 24. Compete à diretoria financeira da LAICASA. Inciso 1º, substituir a diretoria executiva em suas faltas e impedimentos. Segundo, prestar de modo geral colaboração ao diretor executivo. Terceiro, secretariar as assembleias e reuniões, redigindo as atas. Quarto, supervisionar a arrecadação de contribuições e rendas, mantendo em dia a escrituração por meio de comprovantes contábeis hábeis. Inciso quinto, apresentar relatórios de receitas e de despesas sempre que forem solicitados pelos dirigentes, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil sobre as operações patrimoniais realizadas. Sexto, conservar sob sua guarda e responsabilidade documentos relativos à tesouraria, conforme decidido pela diretoria colegiada. Sétimo, controlar e pagar as despesas e ou contas menores por meio de caixa autorizadas pela diretoria colegiada. Oitavo, zelar pela saúde financeira da LAICASA. Nono, efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à associação. E décimo, elaborar anualmente a relação dos entes da associação, representando quando solicitado à Assembleia Geral. Artigo 25. Compete à diretoria de comunicação da LAICASA. Inciso 1º, elaborar com base no Estatuto da Liga as políticas e diretrizes de relacionamento de mídia da associação com seus públicos de interesse. Segundo, organizar e manter os meios de comunicação interna e externa da LAICASA, possibilitando a promoção de interações entre as diretorias, os associados e os interlocutores em geral.
Terceiro, estabelecer programas de relacionamento com a imprensa especializada e com os meios de comunicação em geral para a divulgação das realizações acadêmicas e científicas da LAICAS. Quarto, promover, registrar e divulgar a produção continuada de memórias dos encontros e outros eventos científicos realizados, atendidos e apoiados pela LAICAS. Inciso quinto, coordenar e supervisionar, juntamente com a diretoria colegiada, as publicações e circulação de conteúdos produzidos ou relacionados com a LAICAS. Capítulo 7. Do funcionamento. Artigo 26. A LAICAS poderá firmar convênios com as associações e outras entidades públicas ou privadas para atender suas finalidades e atribuições, de acordo com as resoluções da Universidade Federal de Viçosa. Artigo 27. A Liga mantém-se-á por fundos angariados a partir de atividades por ela promovidas, de doações e por editais de fomento pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. Caberá à própria Liga a responsabilidade pela administração do capital através de gestão própria pela diretoria financeira e tomada de decisão pela diretoria colegiada. Parágrafo 2º. Todos os integrantes da Liga devem atuar de forma espontânea e voluntária, sem qualquer tipo de remuneração. Artigo 28 da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo 1º. Ocorrerá anualmente ao término do segundo período letivo do ano. Parágrafo 2º. Contará com a participação da coordenadoria pedagógica, coordenadoria docente e da diretoria colegiada obrigatoriamente. Parágrafo 3º. O quórum mínimo da Assembleia Geral Ordinária é composto pela maioria simples, 50% mais do total de membros da LAICAS, quais sejam docentes, discentes, técnicos e a sociedade. Parágrafo 4º. Caso não haja quórum mínimo, será convocada a nova Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em seguida, após intervalo de 30 minutos, com aqueles membros que estiverem presentes, sem a exigência de quórum mínimo. Parágrafo 5º. Compete à Assembleia Geral Ordinária eleger a nova diretoria colegiada da Liga Acadêmica ao final do mandato. Sexto, cada membro presente na Assembleia Geral Ordinária tem direito a um voto. E sétimo, no caso de empate, o diretor executivo terá o voto de líder. Artigo 29. Da reunião de dirigentes. Parágrafo 1º. A reunião dos dirigentes da Liga ocorrerá com periodicidade semestral, sendo convocada pela diretoria colegiada por no mínimo 15 dias de antecedência. Parágrafo 2º. Os membros participantes da reunião de dirigentes. Inciso 1º, coordenadoria pedagógica. Inciso 2º, coordenadoria docente. Inciso 3º, professores colaboradores. E 4º, representantes da diretoria executiva, da diretoria financeira e da diretoria de comunicação. Parágrafo 3º. Os temas a serem tratados serão: primeiro, relatório financeiro parcial, semestral. Segundo, acerto financeiro final anual. Terceiro, relatório das atividades e resultados alcançados. Inciso 4, proposição de atividades e eventos semestral anual. E quinto, relatório das atividades de comunicação da LAICAS. Artigo 30, da reunião da diretoria colegiada. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada reunirá-se ordinariamente, mensalmente e extraordinariamente sempre que se fizer necessário. Parágrafo 2º. As reuniões extraordinárias tratarão de demandas urgentes que necessitam despacho para a operacionalização das atividades ou outras. Parágrafo 3º. Terá como tema a operacionalização das atividades da LAICAS. Parágrafo 4º. Decidirá de participação de no mínimo um representante da diretoria executiva, um representante da diretoria financeira e um representante da diretoria de comunicação. Parágrafo 5º. Quando houver mais de 3 faltas consecutivas sem justificativa, em uma sentença dos diretores e secretários, cabe à diretoria colegiada apreciar e, em última instância, julgar a permanência do colaborador no cargo. Parágrafo 6º. Por ocasião de votação, cada um dos membros da diretoria colegiada terá direito a um voto, secreto ou não. Sétimo, as decisões serão tomadas e aprovadas por maioria simples de votos, ou seja, metade mais um dos presentes. Caso houver empate no número de votos, cabe ao diretor executivo a decisão final. Artigo 31, da reunião científica. Parágrafo 1º. Ocorrerá em horário extracurricular, quinzenalmente, em dia pré-determinado, com exceção dos períodos de férias e feriados, de acordo com o calendário letivo da Universidade Federal de Viçosa. Parágrafo 2º. Serão encontros abertos a todos os interessados para a participação como ouvintes, sejam eles membros ou não da LAICAS. Parágrafo 3º. Terá como tema os assuntos relevantes ao avanço da pesquisa científica com cannabis ativo.
Parágrafo 4. As contribuições para a elaboração e apresentação de trabalhos nas reuniões científicas são reservadas apenas aos membros devidamente registrados. Parágrafo 5. Ao final de cada ano, os participantes receberão um certificado no qual constará a carga horária que cumpriram durante o período que participaram para as atividades da Liga. E sexto, será vedada a emissão de certificado aos acadêmicos que participarem da Liga por um período inferior a um semestre letivo, incluindo a diretoria. Capítulo 8 do Código Disciplinar. Artigo 32. Os integrantes da LAICAS devem observar as disposições presentes no Estatuto. Artigo 33. As atividades da Liga iniciar-se-ão preterivelmente nos dias e horários estipulados previamente. Artigo 34. Os atrasos acima de 30 minutos após o início das atividades da LAICAS serão considerados faltas, salvo situações excepcionais e ou atividades curriculares devidamente justificadas. Artigo 35. O limite máximo de faltas deve ser observado no presente estatuto. Serão abonadas aquelas justificadas perante a diretoria colegiada. Artigo 36. Poderão ser aplicados ao membro que incorra infrações deste estatuto as seguintes penalidades: advertência verbal, inciso 2, advertência escrita, inciso 3, exclusão do quadro de membros. Parágrafo 1º. As penas de advertência verbal e escrita serão aplicadas pela diretoria colegiada, observando sua necessidade e conveniência. Parágrafo 2º. A pena de exclusão será aplicada ao associado que ultrapassar o limite de faltas e ou cometer falta disciplinar incompatível com a sua permanência no quadro social, sendo aplicado pela diretoria colegiada. Artigo 37. Qualquer caso omisso deste estatuto será analisado pela diretoria colegiada da LAICAS. Então, esse foi o nosso estatuto. E eu vou passar a palavra para o Renato. Muito bom, Alexandre, aqui nosso apoiador, bastante robusto. E aí, o estatuto, né? E aí a gente vai abrir agora o momento da eleição e da aprovação, né, dos nossos tópicos. Então, nesse primeiro tópico, logo após já a leitura do estatuto, vou proceder esse momento aqui para a gente aprovar a votação do estatuto, né? Então, agora eu abro as pessoas que aprovarem o estatuto na forma como foi lida. Por favor, levantem a mão. Muito obrigado. O segundo momento é para as pessoas que votam contra a aprovação do estatuto. Então, muito obrigado também. Primeira pauta votada, estatuto aprovado. Muito bom. Segunda pauta, denominação, nome da Liga, que se chama LAICASA, Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa da Universidade Federal de Viçosa. Esse primeiro momento é para aprovação. Por favor, aos que apoiam a aprovação e votam sim, levantem a mão, por favor. Muito obrigado. Ao segundo momento, aos que votam não pela aprovação do nome da Liga, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Portanto, o segundo tópico aprovado, denominação LAICASA, Liga Acadêmica de Estudos em Cannabis Sativa da Universidade Federal de Viçosa. Agora, o terceiro tópico de votação, que é a aprovação da chapa, conforme lida previamente no estatuto. Aqui está representada na apresentação. Como professor, como diretora executiva, Laura Espósito. Como diretor financeiro, Renato Tonini, que sou eu. E como diretor de comunicação, Robert Gandra. Esta é a composição chapa obrigatório, cargos obrigatórios, e os cargos de secretário não obrigatórios compostos. Diretoria executiva, secretário executivo 1, Henrique, que é o nosso amigo aqui. Secretário executivo 2, Alexandre, nosso jurídico. Secretários da diretoria financeira. Secretário financeiro 1, Lucas Leal ali. Secretário financeiro 2, Gabriel Timo, aqui no computador. Agora a composição do secretariado da comunicação. Letícia, secretária da comunicação. Cadê a Letícia? Aqui. E secretária de comunicação 2, Matheus Marazzo, ali na porta. Portanto, neste primeiro momento,
vamos proceder à aprovação da primeira chapa de coordenação de diretoria colegiada lá em casa, primeiro ciclo. Por favor, levante a mão quem vota sim e aprova a composição da primeira chapa. Muito obrigado. Agora, no segundo momento, gostaria de pedir que aos que votam não pela composição dessa chapa se manifestem. Muito obrigado. Então, encerramos a votação com a aprovação da chapa, primeira gestão do Lá em Casa, diretoria colegiada. Muito obrigado. E vou retornar aqui agora, então, a palavra para a denominada secretária executiva Laura, que vai fechar aqui com a gente. Gente, valeu aí pelo tempo, pela disponibilidade, por esperar essa parte do judiciais, não é todo mundo que gosta, professor. Mas agora a gente vai precisar de colher assinatura de vocês, que parece também que é o protocolo, e também levantar perguntas, claro. Mas a gente não tem, pelo contrário, a questão, o departamento de onde eu saí, o agronegócio é pai e a agroecologia tenta ser mãe para ocupar o lugar lá dentro. Então, sim, mas a gente não levanta nenhuma pauta contra isso, pelo contrário. Por exemplo, a minha pesquisa de maneira pessoal, ela vai contribuir para a agricultura de caracultura em larga escala, que o agrociclo, por exemplo, a gente conseguiu fazer dos diferentes. Então, entendo que a gente vai trabalhar para o negócio também, quem quiser. Inclusive, assim, quando a gente começa a abrir falando que a proposta nossa, e pedindo desculpa que a gente vai falar sobre o problema masculino, e logo nos primeiros artigos a gente pensou em ser abrangente, não discriminar, ser democrático. Então, eu entendo o agronegócio como mais um entre nós, quem sabe. Mas está citado dentro dos objetivos lá dentro que fala o pós-colheita, vai falar, agricultura industrial, né? Eu vou caminhar no meu negócio. O que a gente programou para finalizar, então a gente está caminhando para o fim, vamos agradecendo a presença de vocês. A gente precisa pegar a assinatura de vocês, de quem quiser, se disponibilizar, inclusive para formalizar esse momento histórico, porque além de uma redação dos sonhos de nós que idealizamos isso a gente pretende, quando a gente realizou isso, é porque isso fica, como outros grupos de estudos que tem aí, imunologia, e outros departamentos também, que acaba meu doutorado, eu vou embora, e ele o curso continua. Acaba do Robert, do Renato, os meninos que estão entrando em preocupação, enfim, que isso que seja um momento que ultrapassa a gente. Né? Então, a gente pretende continuar no ritmo que a gente pensou, a gente precisa pegar a assinatura de vocês para a ata de fundação. Então, enquanto ela vai passando aí, porque é como a gente pegou na lista de presença, né, que a ata de fundação está falando, descrevendo o que foi falado aqui hoje, o que a gente comunicou, a questão da leitura do estatuto, e quando vocês assinam, vocês estão falando que estavam presentes aqui nesse momento, que estão de acordo, estão corroborando com essa nossa proposta. E aí, enquanto essa ata de fundação está passando aí, a gente já está providenciando e gerente de entrevista, a gente podia pegar primeiro com os professores para liberar eles na hora do almoço. A gente planejou, enquanto essa lista passasse, a gente mostrar algumas fotos, né? Se puder passar aí, por favor. E no final, a gente vai sortear o brinde que a gente ganhou aí do nosso colaborador que trabalha ainda com os né? Então, só para enquanto a gente passa as proformas também, que é pegar colher essas assinaturas, eu queria mostrar um pouco desse histórico nosso, dessa trajetória. Porque a gente está nascendo hoje institucionalmente, mas a gente tem mais de um ano que nós estamos nos reunindo, nos organizando, tentando escrever esse estatuto que a gente está colocando hoje, tentando fazer essa música, essa logomarca que os artistas têm, enfim. Cada um de nós colaborando no pote, no que deu, para a gente chegar aqui hoje. Então, a gente queria compartilhar um pouco dessa trajetória enquanto a gente espera para chegar na mão de vocês essa assinatura. Mas também vamos fazer isso aqui pelo menos. Como que vai fazer a inclusão das pessoas que não fazem parte do meio acadêmico do curso. Mas,
Isso aqui é uma pergunta tão boa, tão difícil de responder, então eu vou chamar os superstars. Mas assim, a ideia foi muito difícil, desde o início foi um desafio para a gente tentar colocar isso dentro do estatuto, dentro da proposta. Porque quando a gente chega para formalizar essa NOFD, por exemplo, a Laura Vieira, que ela como é o nome da mensagem? Univisosa, ela participou de todo o processo com a gente, era para estar aqui na diretoria, mas a gente entendeu que deu raiz, ela não poderia estar necessitada da burocracia. Mas ela é uma que está representando a comunidade externa ao UFV de uma maneira, estou lembrando dela aqui. Então, desde o início que a gente está concebendo o projeto, a gente está pensando em como colocar as pessoas que estão fora daqui, da bolha da academia. E além de promover aos que querem fazer pesquisa chegarem junto, tentar abrir os motivos que a gente está tentando abrir, uma atividade que é a atividade regular, que são os encontros que a gente chamou no estatuto de reuniões científicas. Elas vão acontecer quinzenalmente, toda sexta-feira, já estão acontecendo, inclusive, né? A gente se encontra no PTA, na sala 282, se com todos os convidados, do fulano, que esse é o último lugar disso, mas já vou aproveitar a sua pergunta, fazer essa parte do convite, né? Então, a gente já se reúne toda sexta-feira, de 11h40, meio-dia 40, no PTA 282, por enquanto, até que o departamento nos dá uma sala, quem sabe, e no sentido de discutir a ciência de Damaquara. Então, a proposta é levar artigo científico e trocar ideia. Um dia sobre agronomia, outro dia sobre a parte mais política, mais social, parte de direitos humanos, tem pessoal da bioquímica chegando junto, pessoal da história, ciências sociais, enfim. Para a gente também aprender com sair da bolha, né, cara? Eu fico estudando só raiz, flor, e aí na hora que eu sou do direito, a gente não sabe se dialogar. Então, a proposta é a gente reunir na primeira sexta-feira e terceira, no horário do almoço no PTA. É isso. E aberto a todos, todo mundo tem isso. Isso. Então, está passando aí a coisa da assinatura na ata. No final, quem quiser ir embora, pode ir embora, mas é do sorteio. Sorteio mediante a assinatura, o número, os índices da vice-presidência não concorrem. É essa. Mas passa mais uma vez, vou mostrar as fotos da gente, dessa história nossa. Né? Então, aqui, a composição da diretoria lá, que o Renato falou, sou eu, o Robert, eu como diretor executivo, o Renato financeiro, o Robert de comunicação. Mas eu trouxe esse print aqui, ó, porque a gente foi buscar, mas desde quando a gente foi se organizar? Eu achei muito mais que nem eu sabia que era o motivo. 30 de outubro do ano passado, a gente já tinha um grupo de WhatsApp, e o Renato, olha aqui, pessoal, já dando o artigo, falou, ei, esse aqui é o primeiro que precisamos estudar. Esse é agora. Então, voltar essas memórias para a gente é uma alegria. E a gente aqui, já fazendo as reuniões online, né? Eu lembro que eu discutir isso tudo, quem vai fazer isso? Aqui a primeira reunião que a gente faz, já extensiva, chamando o pessoal de fora, quando tiver o projeto, enfim, para outros grupos, o pessoal de outros cursos. Aqui as primeiras reuniões a gente normalmente conquista a nossa sede social. A gente tem hoje em dia uma sede social lá na Rua Leão, que é um lugar bem bom de uma sede social, inclusive. E aqui, né, quando a gente conquista o espaço da universidade, quando a gente volta aqui para dentro, igual a gente está ocupando o diretório central dos estudantes, tem coisa mais significativa de na nosso movimento estudantil aqui dentro, né? Então, quando a gente começa a ocupar essas reuniões dentro de uma sala da UFV, é uma mudança de status, né, que a gente tem de possibilidades, né? Esse aqui é um evento que a gente foi convidado para participar lá no Rio de Janeiro, o pessoal da Colha, junto aí também, o pessoal de Camila. Aqui, isso aqui é no Rio de Janeiro, foi muito legal esse evento, que foi promovido pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz, e a gente foi lá para a cidade de Maconha com eles, e o Laicado já estava lá. Então, isso aconteceu em junho desse ano, a gente tinha fundado, a UFV conhecia a gente, o Marex, o reitor, não sei lá quem mais. E é isso. Aqui a gente tinha os outros também, vamos lá em treinar, um está Ribeiro, que foi uma madeira dessa aí. A gente tinha também uma referência na parte de botânico de maconha, e a pessoa eu tinha, volta ali, que eu quero chamar a atenção, eu tinha dado um golpe só na roupa dele. E aqui a gente está na visita do cultivo. Então, aqui quando a gente vai pela primeira vez, o cultivo mais arriscado, eu estava fazendo um negócio. Acabou de sair, acabou de sair. Cultivo de maconha mais arriscado. Entendendo, pode ver menor que a medicinal, mas lá arriscada até esse cultivo é lá no Rio de Janeiro, na região central do Rio, e é da Associação do Chamapé. É um cultivo legal, tá, gente? Nós estamos falando só de maconha legal.
é uma coisa legal, mas é uma coisa demais. Né? E a questão de regulação do futebol é que caiu no meu ouvido, no meu isso aqui também foi um momento bacana, foi a minha defesa de mestrado para mim pessoalmente muito marcante, mas também foi o grupo, foi a primeira defesa de um estudante contra o então, eu quis fazer essa. Primeiro que a gente estava muito feliz, foi muito alegre. Foi a primeira aluna da defendeu a pesquisa com maconha e zootecnia, no mestrado de zootecnia, foi a primeira defesa dele, a primeira mulher. Então, assim, tem muita história. E aqui, nossa segunda visita a gente volta no cultivo, e aí quando a gente volta, consegue dar uma sobre a gente. Porque ele está aqui em Bandeira, ele estava com a carinha de folha. E olha só o interesse dele, foi a gente já deu, achei que ia chegar lá, sei lá, tímido. Muitas pessoas assim, na frente, querendo saber mais, então foi muito legal, assim, a gente está lá dentro, como Universidade Federal de Viçosa, juntos, né, e como família lá em casa, né. E aqui a gente tem discutido o pessoal da PEP, que é esse cultivo, esse é o maior cultivo de cannabis legal do Sudeste, e é onde a gente está, no meu doutorado celular, onde a gente está abrindo para a gente fazer TCC da Alex, possivelmente, de outros níveis da graduação, da agronomia, o mestrado do marasmo, enfim. Quer precisar grande, de novo, convidando o tempo todo, a gente precisa de mais gente. A gente não é competidor, a gente quer colaborar, quer fazer isso junto. E aqui a gente fez a camisa, e a gente vestiu a camisa, agora vou, desabraço. Ah, sim, aí eu vou abençoando, né? Papai da honra, eu acho. E aqui foi um dos últimos encontros nossos, foi quando o professor David foi falar lá no bar do José, no bar, falar sobre plantas que foram. E aí eu achei que isso do adversário que ele aqui, até a professora Lange que ele estava lá também, e o professor falando sobre plantas que curam, o professor David é especialista em tomate, né? Tem muitos anos de colaboração com tomate. Eu achei que era um bicopendo lá, umas coisas de plantas que curam de tomate, alguma coisa. Mas só uma coisa que ele fala, eu estou lindo, assim. Essa foto tá linda demais. Olha todo mundo rindo. A gente está feliz e a gente essa aqui a gente está junto, sabe? A gente é família. Então, o convite para que a gente mais gente venha fazer parte e mostrando como a gente tem crescido, né? O pessoal é o Renato está na cabeça aí, querendo precisar grande, logo o Henrique já está junto, Marasmo, já veio ampliando. Hoje nós somos muitos. Hoje nós somos aqui, né? Então, assim, tem gente que eu nunca vi. Tem gente que eu já vejo há muito tempo, está organizando aí, cada vez mais recheio para prestigiar. A Cris, que representa a Colho, desde monte, também o pessoal pensa em sós. Então, assim, a gente está crescendo, vamos crescer junto, né? Eu fico convidando, pois isso que é a minha missão. Então, assim, se você tem interesse em estudar maconha, lá em casa abre hoje, gente. Está de portas abertas, mais do que nunca. Vamos estudar maconha, a gente que é esposa vai ver. Eu quero um know-how incrível, sabe? Muito, de muita coisa grande. Vamos precisar de maconha, a gente que vai ver que tem uma know-how incrível no direito, não está nada maconha, às vezes, vai aprender junto, porque a gente tem muito a contribuir e a gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado no cenário de estudo, a medicina canábica, a economia canábica também já está deslanchando. E aqui não vai estar também. Mas a Federal de Viçosa sempre foi uma vanguarda, foi a primeira das pesquisas humanas do país, né, da pós-graduação dela, mas como atrasaram anos. A gente acabou de sair a notícia nova, a Universidade Federal de Santa Catarina, e isso não tinha que a universidade. E a gente não tem. É a continuação da palavra, que vamos para casa. Então, a gente tem muito a construir. Então, fica o convite aqui. Quem quiser estudar maconha, quem quiser entrar em contato com a gente, quem quiser saber mais, mandar um e-mail para a gente lá em casa, ufv@gmail. Seguir a gente, trocar ideia, começar a curtir no Instagram, @lá em casa, _ufv. E também curtir, seguir, falar, e lá no YouTube, que é. Como é que é? O YouTube é lá em o UFV. Então, eu vou ficar no YouTube também. Por favor, gente, curte lá, segue lá, que vai ajudar a gente a transmitir as paradas pelo celular e tudo mais. Se quiser ir lá, dar um like, curtir, compartilhar essas coisas aí, se inscrever, é uma coisa importante para a gente conseguir nas próximas vezes também continuar essa transmissão, continuar essa. Né, chegar em mais gente, né? É muito bom a gente poder estar aqui hoje, mas por vezes a gente não consegue estar junto e no online resolve. Aí deixar o Renato terminar o. Olha os cogumelos azul aí, ó. Como é que eles chamam? Daninha. Cogumelos azul. Verdade, vai comigo,
Então, está encerrada, dada por aprovado. Pessoal, por favor, assinem a aprovação da ata, assinem o estatuto e fique clara o sorteio. Vamos lá. Rastafari! Yeah! Rastafari! Ô, galerinha, só mais aí, já dando sorteio, agradecer o Isaac aí da ontem, que ficou as coisas à frente. Então, vamos perceber aqui, essa vez do Isaac. Isaac, fala o número aí de... Valeu, galera! Obrigada por assistir.